Olá, pessoal. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da assistência ao luto. Claro que é um tema colocado dentro de um módulo especial, que é o módulo de cuidados paliativos, e nós vamos falar um pouco sobre assistência ao luto. Meu nome é Alexandre Ernesto Silva, sou enfermeiro, professor da Universidade Federal de São João del Rei. É sabido por todos nós que as situações de adoecimento, especialmente de doenças avançadas ou doenças que ameaçam a continuidade da vida, elas têm o potencial importante de gerar nas pessoas acometidas pelas doenças e pelas condições e nos seus familiares o sofrimento. Então, o sofrimento a gente sabe que ele é intrínseco nos processos de adoecimento, nos processos de doença avançada, e se faz importante a gente reconhecer que esse sofrimento ele é multidimensional. Ele vai para além do sofrimento físico da doença em si. Ele vai para um sofrimento psíquico, gerador de dor psíquica, um sofrimento social relacionado ao isolamento, à solidão, à perda do papel social, e também a dor espiritual, que tem relação diretamente ligada à, à dor existencial quando ela gera o sofrimento. Espiritualidade no que diz respeito a sentido de vida, né? Então a gente sabe que existe esse sofrimento, que ele é fato. Porém, Dame Cicely Saunders, uma das grandes precursoras do cuidado paliativo no mundo, na década de 60 do século passado, desenvolvendo o modelo hospice, que dá uma conotação científica aos cuidados paliativos, para além da caridade, traz a frase que muitas vezes move as pessoas ao cuidado, especialmente as pessoas com condições que ameaçam a continuidade da vida. Ela já dizia que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então, quando a gente traz que o sofrimento ele faz parte dos processos de adoecimento, dos processos e das condições que levam ao sofrimento humano, Cicely Saunders diz que o sofrimento ele só é intolerável quando ninguém cuida. E a gente sabe, como vocês já ouviram falar, os cuidados paliativos, ele busca, de fato, atuar sobre o sofrimento humano, diminuindo o sofrimento humano das pessoas nessa condição, proporcionando, assim, qualidade de vida e conforto. Vale a pena trazer esse apontamento, que mostra que o cuidado paliativo ele se inicia após uma doença ou uma condição que ameaça a continuidade da vida inicia, aqui já no diagnóstico, e quanto menos a terapia modificadora da doença tem ação sobre essa condição, mais aumenta-se os cuidados paliativos. O interessante é entender que ele está presente no momento da morte, mas que ele caminha, ele se estende para além da morte por meio do manejo do luto. Então é claro que a gente começa a manejar o luto antecipatório quando é caso aqui, antecipadamente inclusive, e a gente caminha inclusive para além do óbito quando a gente continua com os familiares nesse procedimento, nesse momento especial que é de manejar o luto, né? Eu trago isso para mostrar que o trabalhar o luto, trabalhar as perdas, ele faz parte dos cuidados paliativos como uma etapa específica dos cuidados paliativos. E o que vem a ser o luto? O luto ele é um processo natural que ocorre em reação a um rompimento de vínculo. Então, qualquer situação que haja um rompimento de vínculo, aí cabe-se a denominação do luto, que é natural. É uma reação natural quando se rompe um vínculo. E ele é por perdas no geral. O falecimento de um ente querido, a mudança do papel social, a perda de uma possibilidade de futuro, tudo isso aponta-se para a denominação do luto. É a sensação que algo foi nos tirado, algo que era tão nosso que não deveria
absolutamente ter sido tomado de nós. O luto é o preço do amor. Colin Perkins já dizia, porque só se tem essa reação diante a uma perda quem amou o que está perdendo. Quem sentiu que aquilo que foi retirado absolutamente jamais deveria ter sido tomado de nós. Então, o luto é um preço, é natural, é um preço natural do amor àquelas pessoas que perdem. É importante dizer que cada pessoa vivenciará o luto de maneira singular, ora orientada para a retomada da vida, a ressignificação e aceitação da perda, as novas conexões e projetos, ora orientada para a perda em si. Essa oscilação é prevista e saudável. O tempo de duração do luto é particular. Alguns podem demorar meses, outros anos. Mas considera-se que o primeiro ano seja o mais difícil. Na medida em que o enlutado passará pelas primeiras datas, pela primeira vez após o falecimento do ente querido, será mais difícil. Então, é compreensível que cada pessoa viverá o luto de uma forma. E isso, o tempo de cada um é diferente. Tem pessoas que, ao voltar do sepultamento, já quer retirar os móveis, já quer doar as roupas. Tem pessoa que precisa alimentar o quarto arrumado por um período. Isso não é errado. Isso são fases. E cada um desenvolve essas fases. Elizabeth Kubler-Ross já apontava isso para a gente nas fases da perda, em que o ser humano vive as fases do luto. Ela já traz isso por etapas e coloca para nós que as fases da perda, as fases do luto, elas não são cíclicas, pontualmente fazendo uma sequência de negação, raiva, barganha, tristeza, depressão e daí por diante, aceitação. Não é essa sequência. Tem pessoas que começam pela aceitação e no outro dia sente raiva por aquele momento de perda, por aquela situação de perda. Então, é interessante compreender que cada pessoa vivenciará o luto de maneira singular. Agora, é fato que as primeiras datas que a pessoa passa por essa situação são mais doloridas, são mais penosas. O primeiro dia das mães, o primeiro Natal, o primeiro aniversário. E que a tendência, após o primeiro ano, é isso ir aliviando. Quando não há redução dos sintomas e uma retomada da vida, podemos estar diante de um luto complicado, sendo necessária uma avaliação específica da saúde mental, seja do psicólogo ou seja do médico psiquiatra. Quando isso ultrapassa um ano e de forma doentia, de forma com que o sofrimento gerado por aquela perda não foi aliviado em nenhuma quantidade e aquilo tem prejudicado a vida da pessoa, é importante que você converse com os profissionais que acolhem essas pessoas e, numa situação específica do luto complicado, fazer os devidos encaminhamentos à psicologia e à psiquiatria, de preferência juntos. Não podemos esquecer que o processo de morrer interfere grandiosamente no enfrentamento do luto. Temos aqui uma sinalização figurativa a respeito da Covid, por exemplo. A gente sabe que a Covid, a situação da Covid, ela tem interferido de forma importante no enfrentamento do luto por não haver despedidas, por não ter tido o último contato com a pessoa, por a pessoa muitas vezes sair andando e falando e não voltar, que muitas vezes a gente fala, a pessoa saiu andando e voltou no caixão. Não, ela não voltou. Dali ela já foi sepultada, né? Então, essa condição, ela interfere muito no enfrentamento do luto. Cuidar, e quando a gente pensa em cuidar de alguém, é permitir que essa pessoa expresse a sua saudade e tenha certeza de que não está sozinha nesse momento. Quando a gente fala saudade, que é uma palavra bem brasileira,
existe uma definição que saudade é o amor que fica. Aquele amor ficou em alguém, por isso a pessoa sente saudade. E permitir que essa pessoa expresse, você pode ter certeza que o sentimento que remete dela quando você acolhe essa expressão é o sentimento de não se sentir só, que ela não está sozinha. Estar presente fisicamente na vida do enlutado talvez não seja possível. Às vezes você mora distante, às vezes por uma situação de pandemia você não pode visitá-la. Mas o carinho, a atenção e a presença podem acontecer de outras formas. Eu gosto muito do pessoal do grupo Vamos Falar sobre o Luto, que eu deixo as referências no final, e eles trazem a importância de apoiar um enlutado. E quais as formas de apoiar esse enlutado, né? De forma presencial ou de forma virtual ou de forma por telefone ou por forma de mensagem, eles trazem umas dicas muito boas. Olha aí, manifeste sua presença, mesmo que à distância. Ligar, enviar mensagens, mandar e-mails. Conversar por vídeo pode ser alternativas interessantes. O que dizer? O que o coração mandar? Mas o principal é que está ali para ele. Pergunte se ele quer conversar ou se precisa de ajuda com a vida prática, como fazer compras e outras providências. Muitas vezes as pessoas querem ir até quem perdeu alguém e dar palestra, falar sobre fisiopatologia de doença, falar de como que aconteceu. Primeiro, pergunte a essa pessoa se ela quer conversar, porque às vezes a forma dela resolver o seu luto é o silêncio. E já é conhecida uma frase quando diz que valorize as palavras, mas honre o silêncio. Honre o silêncio. Às vezes, naquele momento, ela precisa do silêncio. Mas você pode estar atuante na vida dela, oferecendo para fazer compras, por exemplo, pagar uma conta. Use os serviços de entrega para enviar comida que o enlutado goste. Nos primeiros dias e semanas é muito importante dar esse tipo de assistência, esse mimo, esse carinho. Mande alguma coisa que a pessoa goste, aquilo pode, por meio do paladar, acolhê-la de uma forma importante. Se você é um chefe ou colega de trabalho, pergunte como pode ser útil e quais tarefas ele sente mais dificuldade de cumprir. No mais, pense que a pessoa está vivendo as dificuldades da pandemia, como é o caso atual, somadas à perda de um familiar. E às vezes ela mesma tem risco de estar infectada. Seu apoio é principalmente nas ações, seu apoio e principalmente suas ações são mais do que necessárias. Eu estou trazendo essa situação para situações de pandemia, situações em que a pessoa morre carbonizada e não se encontra corpo para fazer o sepultamento, acidentes em que a pessoa é decomposta e não tem como ver o corpo, afogamentos que não se encontra o corpo. Tudo isso é importante a gente se colocar à disposição, porque por mais que a pessoa tenha perdido alguém, ainda tem situações em que agrava o processo de enlutamento. Muita atenção às crianças e adolescentes. Não siga com a vida familiar como se nada de terrível tivesse acontecido entre vocês. Converse com as crianças sobre o ocorrido. Crie formas para que elas possam participar da despedida à distância, quando ela não quer ver, quando a família não quer levar, e depois dê espaço para que elas possam expressar seus sentimentos. Algumas ideias. Elas podem escrever uma carta para ser lida ou colocada no caixão. Os adultos podem contar como foi a cerimônia presencial. Para famílias religiosas, proponha pequenos ritos em casa em que a criança e o adolescente possam participar. As despedidas são importantes? Claro. Despedir-se é uma etapa essencial para o processo do luto, na medida em que promove o contato com a realidade da perda e favorece a sua assimilação, porque a pessoa vê, o rito faz parte do processo do luto. Ele permite que o sofrimento e desamparo diante da perda possam ser compartilhados e acolhidos pelas pessoas que sentem a mesma coisa. E aí nós somos desafiados a reinventar a cada dia quando esse processo de luto não é um processo que permite, por exemplo, uma despedida presencial.
Nós somos convidados a reinventar. Eu tenho trazido essa situação porque, como a gente está tratando de especialmente saúde e condições dos idosos, nós tivemos nas situações das perdas pela Covid-19 a perda significante e numerosa de idosos. Então isso, muitas vezes, esse idoso tem deixado uma família e muitas vezes tem deixado outro idoso que o processo de enlutamento e o processo do luto complicado, de situações em que exige da gente reinventar, possa prejudicar, inclusive, a funcionalidade daquele idoso que ficou. É sempre bom lembrar que existe um mundo inteiro dentro de cada um. E tocar nesse solo sagrado é um ato de muita responsabilidade. Algumas questões e algumas situações geradas pelo processo do luto. Alguns sentimentos recorrentes. Ansiedade, confusão mental, sensação de impotência, sentir-se uma montanha russa com altos e baixos, sentir-se um estrangeiro na própria vida, tudo mudou. Algumas dicas para lidar com esses sentimentos. Acolher os sentimentos, não se culpar por senti-los e dar a atenção que eles precisam. Aquele momento é o momento de viver aquilo, de falar sobre aquilo, de silenciar, de falar, de reclusão. Expressar o que sente com pessoas próximas. Buscar prazer nas pequenas coisas e procurar focar no presente. Meditação, uma ótima ideia. Dançar, brincar com as crianças. Isso tudo pode ajudar as pessoas a ressignificarem a sua vida. Controlar o que você pode controlar. Apenas o que você pode controlar. É interessante dizer isso. Você não pode fazer a vida voltar. Então controle o que você pode. O que ficou, vamos ressignificar. Por isso, a importância de contar com a psicologia junto da gente. Organizar uma rotina diária que inclua atividade produtiva, de autocuidado e de relaxamento também. E praticar a compaixão, ser útil a alguém. Isso dá sentido à vida. Sejamos flexíveis. Tem dia que nós não somos guerreiros, nós podemos deitar e chorar por aquela condição. Outros, eu tenho que me permitir ter vontade de ir a uma festa e participar dela. Isso não nos deixa, enquanto enlutados, que nós, enquanto profissionais, também enlutamos, que nós sejamos menos por isso. É importante ter em mente também que cada um vivencia e lida com esses sentimentos de forma diferente, como foi dito. Praticar a tolerância com quem compartilha a dor com você é essencial. Você não sente a mesma dor que ele. Mas o processo da empatia é pelo menos que você reconheça que o outro tem a dor. Tenha esperança. Sabemos que o mundo virou do avesso devido àquela perda, e foi de repente muitas vezes, mas acreditamos que um dia sairemos da tormenta, diferentes do que entramos e inevitavelmente transformados. Após esse luto ser um vulcão, um furacão, a pessoa vai ressignificando a vida e valorizando algumas coisas que muitas vezes antes ela não valorizava. Viktor Frankl, o sofrimento deixa de ser sofrimento quando ganha sentido. Você, como profissional, na medida certa, no momento certo, é interessante que você ajude a pessoa a ganhar sentido na vida novamente, a ressignificar o processo do viver. Aqui alguns links úteis para que vocês possam consultar, falando sobre luto, algumas referências, aqui os meus contatos. Eu agradeço a todos, muito obrigado.